Perfeito. Seguinte, tá? Vamos agilizar. Nós estamos agora em 2026. Feliz Ano Novo. Porém, as batalhas são as mesmas de 2025, tá bom? Nós estamos nas mesmas batalhas. Nós estamos caminhando, de fato, para algo muito complexo que, de fato, é um assunto, às vezes, de bastidores. Primeiramente, eu não sabia, tá bom? Eu vou ser honesto. Nós tivemos o Lula 1, nós tivemos o Lula 2, nós tivemos Dilma, nós tivemos Michel Temer, nós tivemos Bolsonaro, para no final termos Lula de novo, tá bom? Os temas do presidente Lula que ele reforça na mídia são exatamente influências de algumas agendas globalistas, mas principalmente da Organização das Nações Unidas e, evidentemente, do Conselho de Psicologia de Nova York, os 31 gêneros, que influencia também a cartilha do Banco do Brasil, tá bom? Sobre agênero, binário, enfim, pesquisar na internet você vai encontrar essa cartilha com os 31 termos e tudo mais. Nós temos a DECRAD, delegacia aí, né, de crimes raciais e aquela coisa toda, criada em 2006 pelo tal governador Geraldo Alckmin no final do seu mandato, PSDB. Hoje ele está no PSB, o mesmo partido que a Tabata Amaral, que é feminista, tá bom? Não é só ela que é feminista, Manuela Dávila, Erika Hilton, Alva Santiago Aguiar também, PSDB, certo? E esse Instituto Fernando Henrique Cardoso, centro-esquerda, aqui em São Paulo. Eu sei que o assunto é muito vasto, ele pega muitas questões, até me surpreendeu. Sempre existiu, não é novidade, uma elite intelectual progressista, principalmente nas universidades federais. Cursos de psicologia, sociologia, ciências, às vezes ciências da religião, cheio de ateu também, né? O que não falta nesse mundo, né? É claro que os evangélicos, infelizmente, de forma errada, não sei, desde 1970, 80 e 90, principalmente aqui em São Paulo, sempre com aquela visão de que religião e política, né, aquele pensamento iluminista não se mistura. Isso foi um erro muito grave que a igreja cometeu. Primeiramente porque, enquanto a igreja de Cristo estava muito focada, ainda está, né, focada nos templos, nos louvores, nas profecias e tal, errou feio. Por quê? Deixou um terreno muito grande, vasto, vazio para sociólogos como Emi Sader, João Paulo Neto, da Unicamp, entre outros, Ricardo Antunes, da Unicamp, e Rui Braga, da USP, filósofo como Vladimir Safrater, filósofa como Djamila Ribeiro, essa que defende aí pautas raciais. E a gente errou feio, muito feio, porque quem não se preocupa pela formação, quem não participa dos debates, quem não vai na OAB, quem não faz seminário, debate e não participa ativamente da USP, está deixando um terreno muito grande para eles. E aí, meu amigo, é aí que começa a dor de cabeça. Porque o que começa como um simples debate de uma sala de aula se torna um seminário, que se torna um debate, que se torna, vamos dizer, uma tendência, que depois se torna, às vezes, lei, que se influencia o judiciário brasileiro. Esse livro, por exemplo, do Silvio Almeida, por exemplo, Racismo Estrutural, certo? Ele, professor da USP, graças a Deus, né? Ele teve esse problema aí de um processo por assédio sexual, porque senão ele ia ser considerado um deus. E Deus foi muito bom, né? Permitindo que ele respondesse esse processo e fosse execrado da mídia brasileira. Parabéns, né? Graças a Deus, né? Mas a gente tem que estar atento, tá? Infelizmente. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: ele escreveu o livro Racismo Estrutural. Esse livro, na verdade, é uma cópia da cópia de pensamentos americanos, tá? Essa coisa não veio aqui do Brasil. Igual esses debates que tem hoje nas universidades aqui
na Zumbi dos Palmares, é tudo coisa lá dos States of Native America, tá? Para de se iludir, não tem nada de tendência brasileira. Então o que acontece? A partir do momento que nasceu esse livro, veio na verdade uma influência para o quadro Vai Fazer o Que da Rede Globo. Não é um quadro brasileiro, é um quadro internacional, nem sei se é do Reino Unido, não interessa. E aí o que acontece? Isso acaba moldando a sociedade. Molda o UOL, Terra, Portal Metrópolis, a Léo Áquila, que é uma, vamos dizer, influência, né? Vamos dizer assim, a deputada federal Érica Hilton, e fica uma coisa chata. Eu vou falar daquilo que acontecia antigamente, e a gente vai falar um pouco sobre o despreparo da área de portaria, a gente vai falar sobre vigilante, uma das profissões que a sociedade brasileira não valoriza, mas que está sofrendo muito com esse pensamento progressista. A gente precisa falar sobre isso. Antes da gente sair por aí criminalizando pessoas, discriminando pessoas e muitas vezes falando besteira. Sindicato é muito fraco. Sindicato de portaria no Brasil é fraco. Sindicato dos vigilantes é fraco. Eu vou lembrar uma retórica antigamente do Shopping Frei Caneca, um dos mais movimentados pelos LGBTs. Isso há muitos anos atrás, tá? De alto padrão, tá bom? Imagina a cena, tinha dois homens na época se beijando. Veio um segurança, chamou a atenção desse casal. No máximo a lei não existia, no máximo ele foi demitido da empresa, né? Ele falou, aqui é um lugar de família e tal, não sei o que. Beleza. Hoje em dia nós temos, infelizmente no Brasil, e há muitos advogados conservadores, cristãos, que estão realmente fazendo um trabalho excelente, denunciando que existe advogados progressistas no Brasil. Eu conheço a Associação Nacional dos Advogados Negros, ANAN. O meu canal, ele tem uma linha diferente do que está na mídia. Então nós aqui fazemos crítica à ANAN, nós fazemos crítica ao Instituto Luiz Gama, eu já fiz crítica aí do CAFRO, eu estou dizendo que existem cursinhos populares aqui mesmo, na periferia de São Paulo, na Zona Sul, tá? E esses cursinhos populares, seja por pessoas da USP, Federal, tá bom? Eles também estão influenciando os debates. Eu fui um dos poucos canais aqui, certo? Que já falei sobre o professor Leonardo Campanini, psicólogo, né? Ali ligado ao Conselho Regional de Psicologia, certo? Eu já falei sobre a professora Elisângela Góes, aquela polêmica que ela, né, ficou revoltada aí, do pastor Eurico, né? Pastor Eurico, a paz do Senhor, pastor Eurico, né? Ali do PL, que criou, né, a comissão ali pelo fim da união civil homoafetiva. E olha, né, entrou tudo aí, né, gente? Entrou tudo aí. Assistente social, serviço social. Meu Deus, a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Então, infelizmente, o erro da UniBTA, eu vou deixar claro, o erro da Universidade UniBTA é o quê? Currículo. Aparece um professor com um currículo, às vezes um currículo excelente, uma ótima formação, e eles contratam sem olhar a fundo a formação. Se aquela pessoa é de uma universidade federal, se ela é progressista, se ela é ligada a alguma pauta de esquerda, e contrata, né? Uma universidade privada sempre foi autônoma, neutra, imparcial. E hoje em dia é? Não é não. Tá? Então esse recado aqui é para os conservadores. Eu vou fazer esse vídeo hoje para os conservadores. Não é para qualquer pessoa. É para os conservadores começarem a prestar atenção exatamente nesse cenário. Nós estamos falando do PT, nós estamos falando do PSOL, nós estamos falando do PSB e até talvez o PSD aí, tá? Eu não vou falar de sigla de comunismo, porque esse partido comunista é um partido fraco, dificilmente ganha política no Brasil. Então nós temos que prestar atenção de como esses debates nas universidades, esses debates que parecem simples e bobos, acabam influenciando a área jurídica e depois vira civil, trabalhista e criminal. E amanhã pode acabar prejudicando você.
né, meu cidadão comum, a sua empresa, o seu jurídico, gerando custos, a sua universidade privada, certo? Com a formação de professores que muitas vezes você pensa que vai ser neutros, que vai ser professores formados para serem imparciais, e quando você vai ver, o seu professor já está ali defendendo pautas progressistas, debates progressistas. Então, ou eu aprendi, eu particularmente não voto nunca mais no PT. Certo? Eu votei no Lula 1, votei no Lula 2, eu não sabia que o Lula apoiava religiões de matriz africana, eu não sabia que ele apoiava pautas LGBTs, que a pauta dele seria essa questão de injúria racial, questão de racismo, eu não sabia. Tá? Há muitos anos atrás, na década de 90, eu já fiz parte da Assembleia de Deus do Ministério do Jabaquara, e eu conheci há muitos anos atrás o pastor finado, não vou citar o nome dele, até porque ele já morreu, e ele pregava muito, muito forte, muito contundentemente no púlpito da igreja sobre essas coisas. E até tinha uma fita VHS falando sobre esse tema. E era um pastor realmente um homem negro, ele tinha perdido o dedo num acidente, numa metalúrgica, não sabia fazer outra coisa, e virou pastor de igreja. E virou pastor do ministério ali, sempre pregando. Eu já fiz parte da Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga, o pastor sempre pregando também contra essas coisas. Eu já fiz parte da Assembleia de Deus do Ministério Jabaquara, Vila Alpina, o pastor também fazia pregações contundentes. E depois, no final, agora, Ministério do Belém. As Assembleias de Deus em unidos, então é isso aí. Então a gente precisa falar sobre isso, tá? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos sombrios, tempos complicados, e a gente precisa entender que a tendência agora, a roda da vez, é a tal do feminicídio, né? Hoje é a roda da vez. Isso acaba influenciando até o Fantástico da Rede Globo, as pautas hoje em dia da redação do Enem. Então pode ser a tendência aí do Enem 2026, aí ó, feminicídio! Tá bom? E a gente precisa falar sobre isso, até mesmo sobre professores marxistas do curso de português, letras, né? Ali da USP, que muitas vezes criam as provas do Enem. Cuidado! Eles estão entre nós. Então existe também professores marxistas no curso de letras que influenciam os temas. Agora eu lembrei disso. Professores marxistas que influenciam os temas das provas do Enem. Então assim, gente, vamos que vamos. E vamos subir esse vídeo porque ele está pegando fogo, né? Então é isso aí. A graça de Deus e a paz aí, o pastor Eurico, que teve coragem de desafiar toda um espectro aí político do nosso país, Érica Hilton, Elisângela Góes, professor Leonardo Campanini, né? Ali também, Conselho Regional do Estado de Serviço Social, nona região em São Paulo, que está ligado quem? Érica Hilton não, Elisângela Góes. Ela é concursada pela Prefeitura de Campinas. Tá bom? Deve ter 35 anos de idade. Então essas pessoas defendem o pensamento iluminista. Tá bom? Esse mesmo de 1933 ali da Universidade da USP. E vamos que vamos. Olha o chavoso da USP aí, gente! Então esse vídeo é esse vídeo que eu vou fazer. Para os conservadores. E para quem é das Assembleias de Deus aí, pode deixar sua mensagem aí, né? Graça e paz. Paz do Senhor, né? Fica com Deus, né? Então quem está movimentando esses debates públicos é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a mídia brasileira, o UOL Terra, Portal Metrópolis. Então hoje em dia, depois que teve esse quadro Vai Fazer o Que da Rede Globo, começou a subir esse hype e virou esse negócio. Hoje você não pode mais chegar num casal, seja no metrô, no ônibus, seja onde for, né? E tal, e eles se conectaram, porque assim, não existe crime de homofobia no Brasil, então eles costuram
para ligar ao crime de racismo, entendeu? Infelizmente a Decrade acaba aceita o processo, infelizmente vai para frente desse jeito, né? E a pessoa acaba sofrendo as consequências, infelizmente. Silêncio de quem? Dos nossos queridos, amados advogados conservadores, liberais, e que não estão fazendo um trabalho de contra-ataque e tal. Vai deixando o Brasil virar essa bagunça, né, meus senhores? E aí vai atingindo a sociedade brasileira, certo? Então é isso aí. Vamos subir o vídeo, vamos colocar esse assunto. É tema, é polêmico, mas é necessário.